a arte de resolver problemas. Então, nesse momento, a gente vai ver como que a gente soluciona um problema no caso da matemática. É claro que se existisse uma receita para resolver o problema, todos os problemas seriam resolvidos. Mas não é isso que acontece na prática, né? Resolver problemas é muito mais complexo, tá? Não existe uma receita ali que você vai conseguir resolver todos os problemas. Isso exige muita prática, muita organização e muita experiência. Quanto mais experiência, você consegue resolver mais problemas, tá, de matemática. Então, no caso, mas existem, tá, alguns recursos que isso vai facilitar você resolver alguns. Você vai ter mais chance de resolver um problema se você conseguir ajeitar todos esses recursos fazendo isso em passo a passo, tá certo? Então, você não vai sair daqui e falar assim, eu vou resolver todos os problemas. Não, a aula de hoje vai te ajudar a pensar, tá, em resolver problemas de um modo diferente, talvez um modo mais organizado, o seu raciocínio um pouco mais organizado para você conseguir ter mais sucesso na hora de resolver problemas. Então, George Polya. Então, foi um matemático húngaro e professor de matemática. Então, Polya ele formulou as 4 etapas essenciais para a resolução de problemas. Então, etapa 1, compreensão do problema. Etapa 2, estabelecimento de um plano. Etapa 3, execução do plano. E etapa 4, a retrospecto. Então, passando todos, na verdade, tá? De modo geral, vocês passam sempre, tá? Todos que vão resolver um problema, acaba passando por essas 4 etapas, tá? Então, mas isso eu vou frisar com vocês cada etapa, mostrando assim, para vocês conseguirem agora, quando for resolver um problema, vocês terem uma mente mais organizada ali na hora de resolver um problema. Então, etapa 1, compreensão do problema. Então, o primeiro passo, você tem que compreender esse problema. Então, qual é a incógnita? Quais são os dados? É possível satisfazer o problema? Separe e organize os dados. Então, muitas vezes você lê o problema, mas você não consegue encontrar o que ele está querendo. Não sabe exatamente. Então, o primeiro passo é você conseguir enxergar a incógnita. Segundo, quais são os dados? Você consegue extrair ali os dados do problema, os dados importantes, que muitas vezes você vai resolver um problema do Enem, você tem lá muita informação e às vezes aquela informação ela não é útil para resolver o problema. Ela é útil para te dar um outro entendimento, um conhecimento a mais. Mas ela não resolve o problema. Então, às vezes você não precisa exatamente daquele dado. Então, você tem que conseguir compreender os dados. É possível satisfazer o problema? Muitas vezes o problema é impossível de ser resolvido só com aquela quantidade de informação. Então, às vezes acontece até isso no vestibular, é uma canção cancelada. A pessoa vai tentar resolver ou dar dupla interpretação, ou não tem dado suficiente, ou não tem alternativa ali para concluir o problema. Então, às vezes acontece sim de o problema não poder ser satisfeito. E o último é separar e organizar os dados. Então, tudo que é bem organizado vai te ajudar a executar um plano melhor. Tá? Então é importante, tá? Quando você tem muita coisa bagunçada, é difícil você se organizar, separar os dados de uma melhor maneira, né? E você acabar se perdendo na hora de resolver o problema. Então, a organização dos dados é muito importante. Passo 2, estabelecimento de um plano. Então, quais perguntas você precisa fazer para estabelecer alguns planos? Você já viu o mesmo problema antes? Então você já viu algo muito assim, praticamente idêntico, que só mudou o valor ali? Você já viu esse problema exatamente igual em algum momento? Resgata isso na sua mente para tentar enxergar se você já viu isso antes, tá? Se você já passou por essa experiência antes. Se não, já viu um problema parecido? Então muitas vezes ele está pedindo uma mesma coisa que você já viu em outro problema, só mudou o contexto. Ele muda, lá, vamos pensar em geometria, ele pediu o perímetro, mas em um exercício ele pediu o perímetro num contexto de fazenda, no outro ele pede um perímetro num contexto de arquitetura. Então você muitas vezes
você provavelmente deve ter passado por um problema parecido. E você tem que tentar o quê? Resgatar isso na sua mente. Conseguiu identificar os conteúdos da matemática no problema? Então você consegue ler o problema, falar, eu sei exatamente qual é o conteúdo da matemática que está trabalhando. Está trabalhando análise combinatória, está trabalhando estatística, está trabalhando geometria espacial. Você consegue então separar, identificar isso no problema? E o que você sabe dos conteúdos da matemática relacionados ao problema? Então é um problema de, vamos pensar, um problema de geometria espacial, cubo. O que você sabe sobre o cubo? Você lembra ali do volume de um cubo, da área total de um cubo? Então você vai tentar fazer o que? Esse treinamento mental. Você tem que tentar resgatar essas ideias aí, tudo aquilo que você já passou por experiência, tudo aquilo que você já aprendeu, você tenta resgatar isso para estabelecer um plano. Então, partindo assim do conteúdo, de tudo que você sabe, da experiência que você já viveu antes, você vai estabelecer um plano. Passo 3, execução do plano. Então, você vai executar o plano e verifique cada passo. Então, é importante na hora da execução você fazer sempre passo a passo, tá? E tem da forma organizada. Então, você faz passo a passo, de forma organizada e sempre prestando atenção nos valores que você está colocando ali para evitar erros. E o passo 4 é o retrospecto. Então você vai fazer o que? Uma análise daquela solução que você encontrou. Então examine a solução obtida. O resultado faz sentido? Então muitas vezes você está fazendo um exercício que é de geometria. Aí seu resultado final está dando negativo. Não está fazendo sentido, porque se é geometria, geralmente os resultados de geometria são positivos, né? Você tem medida, então teria que ser algo positivo. E você encontra algo negativo. Então, muitas vezes você consegue avaliar. Às vezes é um contexto ali, nossa, o valor está dando muito alto, está muito baixo. Você consegue ter esse primeiro impacto no resultado se você prestar atenção. Porque muitas vezes vocês fazem o quê? Vocês pegam o exercício, encontram o valor e passam para outro exercício. Então vocês não fazem nenhuma reflexão sobre o valor que você encontrou. Então isso é muito importante. É possível fazer uma prova real? Então nem todos os problemas eu consigo fazer uma prova real. Mas alguns sim. Alguns dá para você fazer essa verificação aí, para ver se dá para fazer uma prova real. É claro que se a gente pensar num vestibular, quando você tem um tempo reduzido para fazer um problema, às vezes não vai dar tempo para fazer uma prova real. Então você não vai talvez passar por essa etapa. Mas se for possível, nesse tempo você sempre tenta verificar se o seu exercício é possível fazer uma prova real para conferir se o exercício, se a sua resposta está correta. É possível chegar ao resultado por um outro caminho, por um caminho diferente? Muitas vezes o problema tem vários caminhos para resolver. Isso acontece muito numa sala de aula, você está resolvendo, aí um colega seu resolveu de um jeito, o outro resolveu de um outro jeito, mas todos chegam ao mesmo resultado. Então, e se você tiver esse repertório, quanto mais maneiras diferentes você conseguir resolver aquele mesmo problema, isso te ajuda o quê? A sua mente fazer novas ligações. Então você vai ter novos repertórios aí na hora de resolver os problemas. Então vamos aqui para um passo que eu falo que é um passo mais importante. É o passo 5, tá? Esse passo aí eu que estou acrescentando aqui para vocês, tá? É o passo 5. É o passo mais importante. Fazer as perguntas certas. Então vocês vão reparar que qualquer problema, tá? Isso em qualquer problema da sua vida, em qualquer problema que acontece no mundo, tem uma parte mais importante. É você conseguir fazer as perguntas certas para resolver o problema. Vou dar aqui 2 exemplos que não tem nada a ver com matemática, vocês vão ver que ele é válido. Você pode pensar em qualquer problema que você tem na vida, você vai conseguir perceber exatamente isso. Se você faz as perguntas certas, você consegue chegar na solução do problema. Então, pessoa doente. Então, quando você está doente, você vai para um especialista ali para verificar, o que ele faz? Perguntas. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer
na mente dele, no procedimento médico, é: será que o batimento está ok? A pressão está ok? Então, eles fazem o quê? Uma triagem. Então, essa é a primeira pergunta que é feito. Então, claro que isso não é diretamente, ninguém vai perguntar para você, né, qual é a sua pressão, mas eles vão medir. Então, automaticamente eles estão fazendo essa pergunta. Eles estão avaliando eles estão fazendo uma triagem para avaliar as coisas básicas. Aí você vai lá na consulta, o médico vai perguntar: ah, faz quanto tempo você está sentindo? Você comeu alguma coisa? O que você está sentindo? Então você pode ver que ele é baseado de diversas perguntas. Ele faz as perguntas certas para conseguir solucionar o seu problema. Então, para identificar qual é a doença, ele precisa fazer então diversas perguntas. E essas perguntas muitas vezes não é feito diretamente para você, tá? Mas ele faz na mente dele, ele cria essas perguntas, por isso que ele vai, vamos fazer um exame de sangue, então ele vai falando: será que o sangue está ok? Será que o colesterol tá em ordem? Então, automaticamente ele faz algumas perguntas e ele vai retirando essas informações. Então, através dessas informações, ele consegue solucionar o problema. Vamos pensar no assassinato. A mesma coisa, aconteceu um assassinato. Ou será que horário foi? Será que tem câmeras em volta ali que eu posso tentar identificar? Qual o percurso que a pessoa que foi assassinada ela percorreu ali? Será que ela conversou com alguém antes? Ela ia encontrar com alguém? Então, para uma perícia conseguir analisar tentar identificar um assassino, ele faz diversas perguntas e através dessas diversas perguntas ele consegue então chegar numa solução. Então vocês vão reparar que qualquer problema da sua vida tem um passo mais importante, que é o passo 5. Você precisa saber fazer as perguntas certas. Então uma pessoa doente, você não vai perguntar para uma pessoa doente: você gosta de jogar bola? Não faz sentido, entendeu? Para você resolver o problema. Então, um assassinato, né? O que ela fez no. Ela nasceu prematuro, não? Então, são perguntas que não fazem sentido. Então, se você faz as perguntas certas, você vai conseguir, então, resolver, tá? Solucionar esse problema da melhor forma possível para você vai chegar na solução. Então, pegando aqui um exemplo, tá? Para a gente avaliar que todos aqueles passos a passo que a gente viu, ele é executado aqui em qualquer resolução de algum problema. Peguei bem aleatório, tá? Um problema do Enem. Fui lá, Enem 2019, e fiz exercício 60 e pouco. Fui lá, peguei o primeiro que encontrei ali e coloquei. Não é então aquelas ideias lá que às vezes o professor pega exatamente um problema que vai dar exatamente certo com as coisas que ele falou. Então, você vai ver que em qualquer problema os passos a passo funcionam, tá? Eu peguei um problema qualquer e eu também peguei um segundo exemplo que vai ser da FUVEST ali, também peguei uma questão qualquer. A primeira que eu encontrei lá da FUVEST do ano passado, eu fui lá e peguei para resolver aqui com vocês. Então, comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar os clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, passo 1 é você compreender o problema e separar os dados. Então, isso que a gente foi no passo 1. Você pode ver que a primeira aqui, ó, essa primeira leitura aqui, ó, ela é para dar um contexto. Ela não vai servir para você resolver o problema. Não tem nenhuma informação aqui que você utiliza para resolver o problema. Então,
É uma informação assim para ela te dar um contexto, para se situar na situação desse problema, mas em si a gente não vai precisar de nada daqui. Aí você tem aqui alguns dados que vão ser importantes para resolver o problema. Então vamos separar aqui. Então a gente tem aqui a escala da maquete, isso é importante. E a capacidade, tá? E também quanto é consumido por dia. Então, primeiro, você consegue entender o que ele está pedindo, o que foi o contexto. Então, no contexto aqui, se a gente for avaliar, ele está falando sobre a maquete, ele está falando que isso vai ajudar os corretores. Então, quando você vai comprar um imóvel, você pode ver um prédio novo, um empreendimento novo, tem aquela maquete ali que mostra como é que vai ser o prédio, né? Depois que ele estiver pronto. Então isso vai dar o quê? Dar um impacto melhor, tá? Visual, para as pessoas comprarem aquele imóvel, né? Que todo mundo quer saber como é que vai ficar o prédio antes de comprar, né? Então esse é o contexto aqui inicial. Então aí ele fala aqui nessa maquete, né? A maquete estava com uma escala de 1/200. E existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros. Então ele está falando que na maquete ali, ó, existe na maquete, né, tinha um projeto ali, né, da maquete, o prédio, tá? Não vou desenhar o prédio, mas ele falou que tinha um reservatório ali de 45 centímetros cúbicos. Está falando isso na maquete, tá certo? Não é o real. Não é o que vai ser projetado no futuro. Aí outra coisa, quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Então o que ele está falando ali? É que por dia, vamos separar esses dados. Por dia, 30 mil litros de água serão consumidas naquele apartamento. Tá certo? Aí ele fala, inventar falta de água, então a água acabou. O reservatório está cheio. Então o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então você consegue perceber qual incógnita ele quer? Ele quer saber então a quantidade de dias que o prédio vai se sustentar por falta de água. Então, quanto tempo a água vai durar na caixa da água ali do prédio? Quanto tempo as pessoas vão conseguir ter água se a água acabar? Então, no caso, ó, se a gente pegar aqui, ó, ele está te dando aqui então o reservatório da maquete e ele fala que por dia é gasto isso e a gente precisa encontrar então quantos dias de modo real, tá? A gente vai conseguir sustentar sem água. Então pode ver que a gente passou por todas as etapas. Organização dos dados, a gente eliminou coisas que não precisavam, a gente pegou os dados importantes e a incógnita está muito claro. A incógnita vai ser o que? Quantidade de dias. Então o nosso X vai ser quantidade de dias que o prédio vai suportar com falta de água, tá? Então isso tem que estar claro no primeiro passo. O segundo passo é a execução do plano. Então, será que eu já vi esse problema antes? Será que o que eu sei, que conteúdo ele está trabalhando aqui? Então, esse é o nosso segundo passo. Então, a gente pode perceber aqui, ó, eu esqueci até de desenhar aqui a escala, né, que é 1/200. Então, que conteúdo foi trabalhado? A gente está trabalhando em escala, aí ele está falando de volume, litros, centímetros cúbicos, no caso é volume. Você já passou por alguns problemas desse tipo? Você já viu isso em algum lugar? Então isso é importante, tá? Para você somente resgatar e você conseguir resolver o problema, porque são experiências que você já viveu, você pode utilizar essas experiências em problemas novos que muitas vezes são parecidos. Então aqui, o que eu sei sobre escala, o que eu sei sobre volume? Então você vai tentar resgatar sobre isso. Então se a gente pegar aqui, ó, 1/200.
Ah, o que significa? Olha as perguntas que eu vou começar a fazer para você entender. Então, o que significa 1 em cima e o 200 embaixo, numa escala? Significa que o primeiro sempre vai ser o desenho e o de baixo sempre vai ser o real. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que 1 no desenho representa 200 no real. Putz, mas 1 o quê? 200 o quê? Olha a segunda pergunta que eu estou fazendo aqui para começar a entender o problema. Então, eu lembro que o professor falou que quando não tem unidade é sempre centímetros na escala. Então, 1 centímetro e 200 centímetros. Então, ele está falando que 1 centímetro no desenho, se você tem um desenho aqui que representa 1 centímetro, na vida real isso equivale a 200 centímetros. Tá certo? Então, olha aí a pergunta que eu estou fazendo para tentar solucionar o problema. Aqui ele falou sobre... Olha uma outra ideia aqui que é importante que tem aqui no problema. Ó. Ele fala sobre 30 mil litros e aqui ele está em centímetros cúbicos. Será que eu já aprendi a fazer alguma transformação litros? Porque os dois são volumes. Mas será que eu consigo fazer alguma transformação aí de centímetro para litro, litro para centímetro? O que você lembra sobre isso? Então, se a gente pegar aqui, ó, se você relembrar, resgatar aí na sua mente, você vai lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Putz, mas a terceira pergunta que eu vou fazer é 1 ml, mas não está em litros. O que eu lembro de ml em litros? Dá para transformar? Sim, vocês vão lembrar que 1 litro representa 1000 ml. Então vai ficar 0,001 litro aqui. Vou colocar o aqui. Então, lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, se eu quero passar de ml para litro, é só dividir por 1000. Então, eu peguei esse 1 e dividi por 1000. Isso ainda não estou resolvendo o problema, só estou lembrando de alguns conceitos aqui, mentalmente, tá? Daquilo que eu já vivi, tá? Para tentar começar a explorar esse problema. Tá, então eu preciso descobrir o dias, quantidade de dias, mas eu sei que por dia eles gastam isso. Então o que eu preciso descobrir? Qual que é a charada principal para chegar na resposta final? Eu preciso descobrir quanto cabe isso daqui na vida real. Então, isso na vida real equivale a quanto? Tá? É isso que eu preciso descobrir. Então, essa é a charada mais importante para você chegar na resposta final. Você precisa descobrir na vida real quanto cabe aqui, nessa maquete que representa 45 centímetros cúbicos, quanto cabe na vida real. Então, você pode ver que a minha mente ainda faz diversas perguntas para conseguir solucionar o problema. Claro que a gente está fazendo isso muito passo a passo, de maneira bem lenta, né? Você não vai ter todo esse tempo para resolver no vestibular. Mas é importante que você pratique isso, porque sua mente vai fazer isso muito mais rápido, tá? Eu estou explicando passo a passo, mas sua mente vai fazer isso muito mais rápido. Então, vamos tentar fazer a execução do plano, tá? É tentar descobrir a maneira real e sabendo que eu tenho o virtual, o desenho, a maquete. Então, aqui, usando a escala, tá? O que você vai ter que, então, relembrar aqui, ó. 1 centímetro no desenho representa 200 no real. Putz, mas eu já percebi aqui, ó, vocês vão ver, eu percebi que aqui é centímetros cúbico. Então eu vou ter que prestar atenção nisso. Então eu sei que 1 centímetro quadrado no real vai ser 200 elevado ao quadrado centímetros quadrado. Então você vai ter que fazer sempre por estar em centímetro aqui em cima, quando é quadrado vai ter que elevar ao quadrado. 1 centímetro cúbico. Para transformar no real, vai ter que ser 200 elevado ao cubo. Então vai ficar centímetros cúbico. Então aqui está representando o meu desenho. E aqui está apresentando o meu real. Então isso é
importante aqui, tá? A gente está fazendo essa separação. Então, deixa eu só mudar a cor. Estou fazendo essa separação, desenho com real. Então, agora, toda vez que eu vi exercício de escala, o que eu preciso lembrar? Como é que eu fazia? Você vai resgatar isso na sua memória. Como é que você vai fazer isso? Escala, regrinha de 3. Pronto, regrinha de 3 vai ser nosso, então, a nossa estratégia ali para descobrir o real. Então, a gente vai usar, então, regrinha de 3. Então, usando a regrinha de 3, você vai ter aqui, ó, 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico vai se representar 200 elevado ao cubo centímetros cúbicos. E esse é o desenho. E ele está onde? Ele está no desenho. Esse 45 ele é desenho. Então você vai colocar aqui 45 centímetros cúbicos. Vai valer o nosso y centímetros cúbicos. Então essa vai ser a nossa estratégia para descobrir o real. Então multiplicando em cruz aqui, vai sobrar y é igual a 200, vou colocar um parênteses aqui, 200 ao cubo, vai ficar 8 acompanhados de 2, 4, 6. Então vai ser o 8 acompanhado de 6 zeros. E isso tem que multiplicar ainda por 45. Então y vai ser, no caso, 8 milhões vezes 45. Então, vezes 45, isso vai dar 36 acompanhados 360 milhões. Então tem mais 3 zeros e mais 3 zeros. Isso está em centímetros cúbicos. Então esse é o nosso real. É o que cabe aqui. Deu para pegar essa ideia aqui? Então agora, ó, pode ver que não está tão organizado pela falta de espaço. Seria melhor se estivesse organizado, se a gente conseguisse uma organização melhor ainda, tá? Então aqui, ó, esse é o nosso real. Então o que eu preciso agora fazer? Que perguntas você tem que fazer somente? Putz, está em litros, mas aqui está em centímetros cúbicos. Então eu vou simplesmente então transformar isso em litros, tá? Então eu vou fazer aqui em cima, tá? Só para não virar a página aqui. Então se a gente pegar aqui, ó, eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. A gente já descobriu isso aqui, ó, que foi o que a gente relembrou. Então a gente vai ter aqui, no caso, esse representa o que? 1 centímetro cúbico. Então aqui vai ficar, eu tenho 360 milhões de centímetros cúbicos, ele vai equivaler a Z. Então multiplica em cruz. Então vai ficar Z é igual a... Então você vai fazer 0,001 vezes 300 milhões. Isso vai dar 0,001. Vai dar 360 mil. Então 360 mil litros. Então eu acabei de descobrir que era a parte mais importante, tá? O nosso problema é que 360 mil litros cabe no reservatório real. Agora eu preciso descobrir quantos dias. Agora fica mais fácil, tá? Então x, que é a quantidade de dias, vai ser 360 mil litros. E eu sei que por dia ele utiliza 30 mil. Então eu estou verificando quantas vezes o 30 mil cabe dentro do 360 mil para descobrir quantos dias vai durar essa água. Então fazendo essa divisão,
Isso vai dar 12. 12 dias. Então essa vai ser a nossa resposta final, item C. O que é importante aqui, ó, você pode ver que eu mudei as letras, ó, aqui era Y, eu coloquei depois Z, para depois colocar X. Isso é importante para você não se confundir, porque às vezes vocês acabam colocando tudo a mesma letra, mas são incógnitas diferentes, são coisas diferentes, então tem que colocar letras diferentes. Então, 12 dias aí. Então, voltando aqui, né, que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu tenho que fazer, primeiro, faz sentido? Faz, tá? Porque está na alternativa, né? Senão, se fosse um valor totalmente fora da alternativa, né? Mas se não tivesse na alternativa, a princípio faz um pouco de sentido, tá? Durar 12 dias. Se, sei lá, se minha resposta desse 120 dias, eu acho que é quase improvável, tá? Um prédio conseguir ter água para durar 120 dias, ou, sei lá, deu mais de um ano. Então, você vai conseguir ter um feedback desse resultado. Eu não consigo fazer exatamente a prova real, tá, nesse exercício, mas eu consigo encontrar um outro caminho que vai me indicar também se a resposta está correta. Tá? Eu vou fazer isso de uma outra forma. Tá? A gente vai passar por essa situação de uma maneira mais tranquila. Tá? Eu fiz um passo a passo aqui, né, sem supor nada. Eu vou fazer de uma outra forma, encontrando outro caminho, que era o passo 4, né? O passo 4 é você avaliar a sua resposta, é você verificar se tem um outro caminho. Então a gente vai fazer isso, tá certo? Então aqui, ó, pegando o mesmo exemplo, tá? Não vou fazer a leitura aqui do texto, mas ele fala que a capacidade da maquete é de 45 centímetros. Então imagine aqui, ó, vamos imaginar um cubo. Cubo não, vai um paralelepípedo. Para dar 45 centímetros cúbicos, poderia ser 3, 3 e 5. Porque 3 vezes 3 vezes 5 dá 45. Então, você relembrando um pouco de volume, o volume de um paralelepípedo vai fazer isso vezes isso vezes isso, que dá exatamente um volume de 45 centímetros cúbicos. Então, isso é fazendo de uma outra forma. Então, eu estou criando uma hipótese aqui, estou falando, imagina uma caixa com o mesmo volume aqui de 45 centímetros. Então, 45 todos os centímetros. Agora, eu sei que a escala é 1 sobre 200. Então, significa que 1 centímetro no desenho equivale a 200 no real. Então, automaticamente, o que está acontecendo aqui? Ó? Isso tudo está em centímetros. Então, eu não preciso fazer aquela ideia de 1 centímetro quadrado é igual a... Deixa eu até voltar aqui, ó, fazer essa ideia aqui. Ó. Eu não preciso fazer isso daqui. Então, já que está em centímetro, se 1 centímetro é 200, eu vou multiplicar aqui para descobrir no real quanto equivale. Então, é só multiplicar por 200. Então, 3 vezes 200 vai dar 600. 3 vezes 200 dá 600. 5 vezes 200 dá 1000. Então, o que aconteceu? Eu descobri agora a medida real. Então, se vocês vão perceber aqui, a gente acabou de descobrir a medida real. Então, na medida real, então aqui vai ser o nosso real agora, ele representa 600 centímetros, 600 centímetros e, no caso, 1000 centímetros. Multiplica todo mundo, então vai multiplicar todo mundo, vai ficar 600 vezes 600 vezes 1000. Isso vai dar 360 milhões de centímetros cúbicos. Pronto, pode ver que a gente encontrou a mesma parte real ali. Aí, claro, né, a gente aí faria 1 centímetro cúbico, a gente viu que equivale a 0,001 litro. Aí a gente ia descobrir quanto vale 360 milhões. No caso, chamar de x, chama de z aqui. Então ia descobrir que o z é 360 mil. E a gente ia fazer o passo final, que é 360 mil
dividido por 30.000, que ia dar 12. Tá? A gente chega na mesma resolução. Então, o que eu mudei aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu mudei aqui a forma de execução do plano. Eu fiz um outro modo, tá? Uma outra estratégia para chegar na parte real. Então, assim, ó, a gente consegue perceber que a nossa resposta bateu com a resposta anterior ali, que eu tinha feito de uma outra forma. Então, isso fortalece que a nossa resposta está correta, tá certo? Então, claro que no vestibular você não vai conseguir fazer de diversas formas diferentes, mas o que é importante, no momento que você está treinando, você fazer diversos caminhos, se possível, tá? Que isso vai aumentar o repertório, isso vai te ajudar a, quando você tiver com um problema de novo, você encontrar outros caminhos, uma maneira que você já fez, às vezes não vai dar certo, você fala, mas eu já fiz de uma outra forma e deu certo. Então você vai ter, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento, você vai conseguir resolver mais problemas. Então vamos para o exemplo 2. Então, uma questão da FUVEST aqui, tá? Como foi dito, né? Foi bem aleatório, tá? Eu peguei uma questão qualquer. E vamos lá tentar passar pelos 4 passos ali. E o quinto, que é fazer sempre as perguntas certas para resolver o problema. Então, se log de y na base 2 é igual a menos 1 sobre 2 mais 2 terços log de x na base 2 para x maior ou igual a 0. Então aqui, organização dos dados não tem muito o que fazer, tá? Talvez você entender algumas coisas aqui que estão anunciado. Por que ele colocou que x tem que ser maior que 0? Então, lembrando que aqui era uma condição do log, tá? De qualquer logaritmo, que esse valor aqui tinha que ficar sempre maior que 0, não pode ser um valor negativo, que é o logaritmando, né? O logaritmando sempre tinha que ser um valor maior que 0. Então, o y também, no caso, vai ser um valor maior que 0. Então, pegando aqui a ideia, organização dos dados, ela não existe, tá? Então, ele já está meio que organizado. Primeiro, você tem que saber o que ele está pedindo. Tá? Então, isso é no passo 1 também, a gente tem que ver qual que é a incógnita. Então, para descobrir a incógnita, isso depende do quê? Das alternativas. Porque se não tivesse alternativa, aí ficaria meio obscuro aqui a incógnita. Mas a incógnita está muito clara olhando as alternativas. Ele não quer o x. Ele quer o valor do y. Ele isolou o y em todas as alternativas. Então, essa vai ser a nossa incógnita aí. Então, o primeiro passo, a gente fez o quê? Separou, tentou ler o problema, ver o que significava esse x maior que 0 e avaliou a incógnita. Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, é descobrir quanto vale o y, não exatamente o valor dele, tá? Mas o que ele significa, porque você vai ver que todas as incógnitas têm um x, tá? A gente também não vai descobrir o valor de x. Ficou meio claro assim que não ia poder descobrir, porque eu tenho uma equação com duas incógnitas, né? Tem o y e o x. Então, automaticamente não conseguiria descobrir nenhum dos dois valores. Faltaria mais uma equação para montar um sistema, talvez, né? Então, vamos para o passo 2, que é planejamento. Então, primeiro, você já viu esse conteúdo em outro lugar? Você já viu um problema parecido? Então, é isso que você vai resgatar na sua mente. Você tentar relembrar tudo que você já viu no caso de log, né? A gente está falando de logaritmo. Então, vocês já viram. Agora tem que resgatar, tá? Se você já viu algo parecido. Provavelmente você já fez algo muito parecido, que aqui a gente vai ter que usar propriedades. Tá? Então, primeiro, se lembrou de log, você tem que lembrar de log e de potência. Então, são dois conteúdos que vai ter que pegar na sua mente aí. Lembrou de log, eu lembro de propriedades, mudança de base, você lembra da definição, então você vai ter que lembrar de todos esses conteúdos e resgatar isso na sua mente. Então, só para o que sua mente teria que pensar, tá? Então, você tem lá log, vou dar um exemplo aqui, né, qualquer, então log de A na base B de x. Então, lembrando da definição. Talvez esse é o primeiro passo, que a base elevado ao de fora, que é x,
tem que ser igual ao de dentro, que é A. Então essa era a definição de log aqui para tentar resolver o exercício. Lembrar das propriedades. Então que somente teria que lembrar de algumas propriedades. Se eu tinha log lá, quando você tinha vezes, virava uma soma. E quando você tinha divisão, virava uma subtração. São algumas propriedades. Na verdade, praticamente, exercício de log você resolve só com essas informações aí, geralmente, tá? Log de A menos log de B. Quando a divisão virava menos, você tinha a regra do tombo lá, que era uma potência. Então, você tinha levado a B aqui. Esse B tomba. Então, B vezes log de A. Lembrando, tá? Coloquei só log de A, mas quando é base 10, a gente não coloca nada, tá? Estou botando base 10, mas poderia ser qualquer base aqui. É só para fazer só para relembrar aqui quais são as propriedades que já foram vistas. E uma propriedade aqui, não sei se você lembra aí, tá? Geralmente vocês lembram sempre dessas três aqui, as principais. E tem uma outra aqui, que também é super importante, que é essa daqui, ó. Log de B de x. Então, é um B grande elevado a log de x na base B. Então, quando esse B é igual a esse... Quando o B da potência, a base da potência é igual à base do log, isso vai dar x. Então, essas são as propriedades mais importantes aí para resolver problemas de log. Certo? Então, a partir daí, tá? Então, a mente viu o que? Recapitulou as propriedades, o que você já tinha visto de log, tem um pouquinho mais de detalhes, né? Mudança de log, mudança de base e mais outras coisinhas, mas a gente vai relembrar aqui, que geralmente vocês se lembram dessas partes mais importantes. Então vamos começar então o quê? Tentar executar um plano. Então o plano seria basicamente, relembrando as propriedades, eu vou tentar aplicar as propriedades aqui para ver se vai chegar em algum resultado. Então acho que esse talvez seja o passo aí que a gente pode fazer. Então vamos então agora para a execução. Então de forma organizada, fazendo passo a passo com cuidado, essa é o passo 3, que é a execução do plano. Então vamos lá, log, vou só copiar aqui de novo, menos 1 sobre 2, mais 2 terços log 2 elevado a x. Então, talvez o primeiro passo aqui é, será que eu consigo mexer alguma coisa com esse 2 terços que está aqui? Sim, tá? Então, são perguntas importantes que você vai fazendo. Então, eu consigo pegar olhando na propriedade ali do tombo, eu posso pegar esse 2 terços e levar para cá. Então, aqui vai ficar log de y na base 2, vai ficar meio, mais log da base 2 de x elevado a 2 terços. Outra pergunta importante. Apareceu um 2 terços aqui. Tá? É uma potência fracionária. Então, o que você lembra da potência fracionária? Então, você vai relembrar aqui, ó, que 2 terços, vocês aprenderam no ano, que você pode transformar isso em raiz, tá? Quem está por dentro é porque estava por cima, e quem está por fora é porque estava para baixo. Então, vocês podem relembrar que vocês vão poder transformar isso em uma raiz. Ó. Pode ver que a alternativa aqui, ó, apareceu raiz. Então, talvez seja o caminho correto aí que a gente está percorrendo. Outra coisa, tem como isolar o y aqui, dessa forma? O que eu posso fazer aqui para isolar o y? Então, no caso, ó, a gente vai usar a definição. Então, se a gente pegar esse 2 e elevar a tudo isso que está aqui, eu sei que ele vai ser igual a y. Aí o y vai ficar sozinho, que é isso que a gente gostaria, tá? Deixar o y sozinho. Então,
a gente vai fazer y é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 2 mais log da base 2 de x elevado a 2 terços. Pronto. Então eu achei o valor do y, mas ele não está escrito dessa forma na alternativa. Então eu vou ter que mexer mais um pouco. Outra pergunta aqui, ó. Potência. Tem uma potência e tem um sinal de mais. Ah, lembrei da propriedade. Então você vai sempre fazendo o quê? As perguntas para você relembrar das coisas. Então aqui, ó. Propriedade da potência. O que você sabia lá? Que você tem A elevado a m e A elevado a n. Potência com a mesma base multiplicando, você soma os expoentes. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o inverso. Eu estou aqui na soma, eu vou separar. Então é isso que você vai fazer nesse caso aqui. Então você tem uma soma, você pode separar. Então vai ficar 2 elevado a menos meio vezes 2 elevado a log na base 2 de x 2 terços. Pronto, vamos lá. Ixi, apareceu aqui um expoente negativo. O que você lembra do expoente negativo? Então, toda vez que tinha lá um menos n, você tinha que inverter e o menos n vira n. Então, você também já sabe sobre isso, você já viu sobre isso, sobre esse tema. Então, aqui é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar y. Então, eu vou inverter 1 sobre 2, mais esse menos vai virar mais. Vezes. Nessa propriedade aqui, ó. Vamos só mudar a cor aqui. Ó, isso daqui, ele é a mesma coisa que está aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho a potência com base 2 e o log com a base 2. Então, ele vai virar esse valor que está aqui, ó. Então, eu posso simplesmente transformar isso daqui em x elevado a 2 terços. Tá. Partindo daqui, ó, o que vai acontecer? Essa propriedade aqui da potência, a gente já viu aqui. É isso que a gente vai fazer, então isso daqui vai ficar raiz de 2. E aqui vai ficar raiz de x na potência 2 e no índice 3. Então é isso que vai acontecer. Aí aqui é uma multiplicação. O que eu sei sobre multiplicação de fração? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Então eu posso multiplicar e no final vai ficar com essa resposta. Essa resposta já tem ali na alternativa A. Então, posso concluir que a resposta é A. Existe outro modo de fazer? Sim, tá? Eu poderia até mudar a ordem aqui, ou posso transformar isso daqui num log. Então, faria de uma outra forma aqui, mas de modo geral você passaria pelas propriedades de qualquer forma, tá certo? Consigo conferir minha resposta? Agora a gente está, depois da resposta, está no passo 4, né? Consigo conferir a resposta? Consigo outro caminho? Então, a resposta eu consigo verificar se está correta, tá? Nesse exemplo, no exemplo 1, ficava muito complicado fazer a prova real. Tá? Eu fiz de um outro método que chegou no mesmo resultado. Então, eu posso dar mais certeza para a minha resposta. Nesse caso, eu consigo conferir, sim, fazendo a prova real. Então, vamos fazer a prova real aqui, ó. Então, sabendo que a resposta é A, a gente consegue fazer a prova real. Então, só lembrando que a prova é real, a gente muitas vezes não dá tempo de fazer no vestibular, tá? É só um modo aí, se pensando, se sobrar algum tempo, você pode tentar fazer alguma prova real. Então, eu estou chamando o meu y aqui disso, que eu sei que exatamente essa é a resposta, né? Eu descobri fazendo agora há pouco. Eu vou fazer então a operação inversa. Então o que você vai fazer? Ó? Lembrando das propriedades aqui, ó, se era divisão, vira o quê? Vai virar, ó, só relembrando, né? Divisão vira menos. Então divisão virando menos vai ficar log, sempre o de cima menos o de baixo. Isso na base 2
menos log de raiz de 2 na base 2. Ah, não vou trabalhar com isso porque no final tem que chegar nisso, tá? Quero saber se a resposta vai chegar nisso daqui. Que aqui a gente está fazendo log de y. Ah, outro detalhe aqui. Ah, isso daqui, ó, a gente consegue transformar em potência. Isso aqui também consigo transformar em potência. Vai ficar log de x elevado a 2 terços na base 2 menos log da base 2. Aqui vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Se você tiver dificuldade aqui, ó, o que está acontecendo? Aqui quando não tem nada é 1. Aqui quando não tem nada é 2, tá? Porque é raiz quadrada. Agora, qual que é o passo? Vou tombar usando a propriedade da potência ali, né? Log com potência. Então, tombando ali, vai ficar 2 terços log de x na base 2 menos 1 sobre 2 log de 2 na base 2. Ó, isso daqui já apareceu, tá? Esse primeiro passo aqui. Ele já existe lá em cima. Agora esse segundo passo também, tá? Mas aqui, ó, você vai ter que fazer isso daqui quando aqui era igual, virava 1. Então, conclusão, o que sobrou? 2 terços log de x na base 2 menos 1 sobre 2 vezes 1. Então, escrevendo de outra forma, vai ficar menos 1 sobre 2. Eu só vou inverter para ficar igualzinho ali o enunciado. Então, pode verificar aqui, ó, que isso daqui ele ficou igual essa parte de cima. Então, eu fiz a prova real e deu certo a minha conclusão. Então, nesse caso, deu para fazer uma prova real, tá? E verificar a nossa resposta que tinha dado a alternativa A. Tem casos que talvez não dê para fazer, mas de alguma forma você consegue ou pensar na prova real ou pensar em outro caminho para tentar chegar no mesmo resultado. Então, você pode ver que a gente fez, tá? Nos dois exemplos, a gente passou pelos 4 passos e a gente o tempo todo estava fazendo perguntas. Perguntas para conseguir sempre caminhando para ir chegando na solução do problema. Então, essas perguntas têm que ser bem elaboradas, porque se você faz as perguntas certas, você vai conseguir chegar nas respostas corretas, né? Então, basicamente é isso, tá? Os 5 passos para você resolver qualquer problema, seja de matemática, seja da vida, o que for, tá? Você consegue sempre analisar o problema, separar as informações, criar um plano, executar esse plano e, conforme a solução do problema, você avaliar se a sua resposta se faz sentido, se tem coerência, tá certo? E sempre fazendo o passo mais importante, que é fazendo as perguntas certas, você sempre vai conseguir solucionar o problema, tá? De modo geral, tá? Claro, tem problemas na vida que são problemas impossíveis, mas de modo geral, se você faz as perguntas certas, você consegue caminhar muito bem para solucionar a problemática. Então vamos aqui para mais uma dica, que é como é que você vai preparar os simulados para você fazer os treinamentos. Então eu peguei um exemplo aqui, tá? É importante você praticar, tá? A quantidade de exercícios a gente vai ver que a gente tem que chegar no ideal, que seria a quantidade do vestibular que você está prestando. Mas o importante é você praticar esses simulados constantemente. Seja a cada semana, a cada 15 dias, a cada um mês, você está sempre preparando os simulados. Então aqui, ó, prova do Enem, segundo dia. Então vou fazer um exemplo com a prova do Enem. Duração da prova 5 horas, 300 minutos. Então 5 horas tem 300 minutos, quantidade de questões 90 questões. Isso inclui ciências da natureza e matemática. Então 90 questões no total, 45 da parte de matemática. Preenchimento do gabarito são 15 minutos, que equivale a 900 segundos. Para preencher o gabarito, então por questão, se eu pegar 900 dividido por 90,
cada questão você precisa demorar 10 segundos para preencher o gabarito. Isso conta, você vai folhando a prova, você vai olhar para o gabarito, você vai olhar para a prova, você vai preencher, rabiscar, né, o quadradinho. Isso vai demorar mais ou menos 10 segundos. E para resolver o exercício por questão, então eu peguei esses 300 minutos, eu tirei os 15 minutos do gabarito, sobram 285 minutos. Se eu dividir por 90 questões, dá 3 minutos e 10 segundos. Então, o tempo que você levaria para cada questão, sem o preenchimento do gabarito, seria no total de 3 minutos e 10 segundos. Claro que muitas vezes você vai resolver uma prova, você vai compensar numa questão, você vai acabar usando um pouquinho mais de tempo, mas na outra questão você vai compensar fazendo com menos tempo. Aí sai mais ou menos, um tem que balancear o outro para você conseguir fazer a prova inteira. O importante é você preparar esses simulados aí na sua casa para você vivenciar. Então não adianta eu tentar ir para uma guerra se você não foi treinado. Não adianta você ir para um torneio de futebol se você nunca jogou futebol. Então isso acontece em qualquer coisa na vida. Se você quer ter bons resultados, você precisa fazer treinamentos. E o treinamento tem que simular algo real, tá? Algo que você vai vivenciar na hora. Então, um exemplo, você prepara um simulado só com 5 questões. Então, toda semana você vai fazer 5 questões, fazer um simulado com 5 questões. Aí, na hora da prova, você vai ter 90 questões. Então, seu corpo não vai estar preparado, e nem sua mente, para fazer 90 questões ao mesmo tempo, assim, em um tempo de 5 horas, né? Você foi treinado para 5 questões que levam em torno de 17 minutos, 16 minutos, e o seu corpo somente tem que estar preparado para uma prova de 5 horas. Então, você não vai estar preparado. Por isso que você vai ter que chegar no ideal, que é fazer um simulado igualzinho com o tempo da prova, com a mesma quantidade de questões. Então, vamos aqui mudar aqui o slide. Então, simulação, exemplo. Então, uma questão leva 10 segundos, que é o preenchimento do gabarito, mais 3 minutos e 10 segundos. Então, no total, por questão, dá 3 minutos e 20 segundos. Então, se você vai preparar um simulado com 10 questões, a sua prova tem que conter, tá, o seu tempo, tá, é de 33 minutos e 20 segundos. Agora, se você for fazer sem o preenchimento do gabarito, dá 31 minutos e 40 segundos. Você pode fazer até um quadradinho ali, né? Você pode pegar no Word ou no Excel, preparar lá um gabarito para você simular ali até o preenchimento do gabarito. Aí você usaria um exemplo, tá? Um exemplo de 10 questões. Você usaria 33 minutos e 20 segundos. Já num exemplo sem o preenchimento do gabarito, aí tem que ser 31 minutos e 40 segundos. Aí você não vai preparar o formulário, tá, do gabarito, e aí sua prova de 10 questões levaria 31 minutos e 40 segundos. Então, o importante é você estar sempre crescendo até chegar no ideal. Então, o que é importante na hora da simulação? Você tem que desligar qualquer aparelho eletrônico. Então, esquece celular, esquece computador e esquece calculadora. Você tem que fazer uma simulação real. Então, não adianta você usar a calculadora, mas na hora da prova você não vai ter calculadora na hora do vestibular. Então, você tem que pensar na situação que você vai passar ali no momento real. Então, celular, o problema é que começa a tocar WhatsApp, alguém liga, então isso tudo vai atrapalhar o seu desempenho e somente vai acabar distorcendo uma situação que na hora não vai acontecer dessa forma. Coloca o time para despertar, então é importante ali, vai demorar 31 minutos e 40 segundos, você coloca lá no seu celular o time, deu horário para você avaliar quanto tempo você está fazendo. Na primeira tentativa eu só consegui fazer 6 questões. Aí você vai tentando sempre melhorar, porque sua mente vai começar a trabalhar mais rápido. Então, eu dou um exemplo bem simples. Você consegue correr e consegue andar. Quando você quiser andar, você consegue andar. Quando você quer correr, você se esforça e corre. Então, a mesma coisa fazendo exercício, resolvendo os problemas. Quando você está na sua casa, no seu conforto, quando você não tem tempo para fazer, você faz algo bem tranquilo, sem pressa, e você não está preocupado com o tempo. Tá? Então, se você tiver esse mesmo conforto, a sua mente vai se acostumar também a fazer exercício dessa forma.
Você consegue fazer mais rápido? Consegue, quando você quer. Você consegue fazer conta mais rápido, você consegue ler um pouco mais rápido. Então, você tem que o quê? Então, se preparar conforme o tempo. Então, no final, você consegue fazer tanto devagar quanto rápido. Mas o ideal é o quê? Você treinar conforme vai ser o tempo certo ali. Então, por isso que eu falo assim, se eu pegar uma prova da FUVEST, um Enem, e eu falar assim, daqui um mês você entrega. Provavelmente você vai acertar quase todas as questões. Mas agora não. Se eu falo assim, você tem 5 horas para resolver o problema da prova do Enem, os problemas. Aí sim vai ser uma dificuldade, porque você tem pouco tempo para pensar, pouco tempo para resolver, tem que ser mais rápido. Então por isso que a simulação real é importante. Então por isso coloque sempre o time para você melhorando o seu tempo. Então talvez no primeiro dia você faça de 10 questões, você faça 5, aí depois na outra semana você faz 6, tem uma hora que você vai chegar no 10, ali vai conseguir sempre somente estar trabalhando mais rápido. Tá? Isso é muito importante, tá certo? Claro, no primeiro simulado, um exemplo, você fez 10 questões. Você deixou um simulado para 10 questões, fez 6, tudo bem, para o tempo, né? Deu tempo. Para o tempo, mas e calcula de novo aqui as 4 questões que sobraram para você tentar fazer de novo e importante é você também passar por todos os exercícios, tá? Do simulado. Que é importante é o treinamento também, além da simulação, importante é você passar por todos os exercícios para ir se aprofundando. E aumente a quantidade de exercícios a cada simulado até chegar à quantidade do seu vestibular. Então é importante você chegar na quantidade do vestibular que você está prestando. Então, se for o Enem, tem que ser 90 questões. Aí cada vestibular tem a sua quantidade e você tem que fazer até chegar no ideal, que seria um simulado com a mesma quantidade de questões. Tá certo? Então essas são as dicas, tá? Para vocês resolverem de melhor forma, tá? Os problemas. Não é a solução, não é uma receita, não vai funcionar sempre, mas vai te ajudar, tá? Esses passos que vocês viram hoje, ele te ajuda a se organizar. Mas, no modo geral, tá? Tem problemas que vai ser muito mais complexo, tem problemas que você ainda não tem conhecimento para resolver, então tudo depende também da situação, mas quanto você mais pratica, melhor vai ser para você, tá? Quanto mais conhecimento, quanto mais vivência, quanto mais experiência, você vai conseguir lidar muito melhor com os problemas, tá certo?